Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir mais uma vez, então, no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Vamos ler os versos 46 e 47. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a chamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai querido, mais uma vez nos achegamos ao Senhor, confiados na preciosa obra do nosso amado Senhor Jesus. Ó Jesus, te bendizemos mais uma vez nesta noite, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez e certamente por tudo que o Senhor há de fazer. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa, é o que nos move a estarmos aqui nesta noite, a certeza de que a obra que o Senhor começou vai se cumprir. E além disso, Senhor, o desejo que o Senhor mesmo deposita em nossos corações de sermos participantes afetivos e atuantes, ó Deus, nesta obra que o Senhor está realizando. Que os nossos afetos pelo Senhor sejam igualmente, Pai, estendidos à medida que caminhamos ao Teu lado. Pai, não nos permita andar e não nos aproximar de Ti. Não nos permita andarmos com o Senhor e o nosso amor permaneça no mesmo nível. Nós queremos amá-lo cada vez mais, Senhor. Nós queremos nos aproximar cada vez mais de Ti. Queremos que todas as vezes que os nossos olhos verdadeiramente vejam o Senhor, eles possam brilhar e de tal maneira serem ofuscados até o ponto então de lacrimejar, Senhor. Muitas vezes nós temos perdido esse brilho que Paulo viu ao redor dele. Ah, Senhor, que os nossos olhos sejam verdadeiramente confrontados com a beleza da Tua santidade. Te bendizemos, entregamos esse tempo nas Tuas mãos. Obrigado por aquilo que já ouvimos da Tua palavra, Senhor. Certamente é uma porção ímpar de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Te bendizemos, Jesus, e oramos em Teu precioso nome. Amém. Então estamos caminhando, 108º tempo em torno deste assunto, a contemplação do eterno propósito. Já tivemos um tempo, em torno deste tema de hoje, que está então nessas 3 palavras: cego, mendigo e beira do caminho. Então, apenas para relembrar essa relação do cego, nós já falamos também um pouquinho disso no domingo, mas nunca é demais nós temos bem claro, irmãos, que essa realidade então da visão celestial, ela sempre deve ser abordada por nós, por esses 2 momentos que então foi citado no momento anterior desse assunto. Primeiro é quando os nossos olhos são abertos, e nós percebemos então que temos os nossos olhos abertos e recebemos o Senhor. Isso então nós chamamos, porque a Bíblia assim o chama de novo nascimento. Então foi nos dado a capacidade de vermos Cristo e nós então ouvimos na beleza da sua santidade. Só que, como o irmão João já colocou, esse ver é crescente. Então essa visão, a partir do momento que recebemos por graça, que os nossos olhos são abertos por graça, então daí, desse exato momento, e nós não sabemos separar esse momento, não dá para sabermos desde quando começa a responsabilidade do homem em ver ao Senhor. Sabemos que ela inicia no Senhor, mas nós não sabemos onde começa a responsabilidade do Senhor, dos homens. Esse momento de receber o Senhor já é uma resposta do homem.
Isso não é contada como obra, porque ela começa no Senhor. Mas nós não sabemos. O fato é, do momento que os olhos são abertos e nós então vemos o Senhor, como foi com Paulo, toda a nossa vida começa a mudar. Paulo fica ali aqueles 3 dias cego por conta desse brilho ofuscante, o mesmo brilho que Pedro viu quando o Senhor estava sendo julgado, e ele sai a chorar amargamente, né? E muitas vezes, como orei, nós temos perdido o brilho dessa visão e temos lutado para que não se ofusque esse brilho, né? Então, a partir desse momento, irmãos, toda a nossa vida, como já dito nesta noite, precisa ser governada pela medida da luz que já alcançamos. Isso é uma vida cristã normal. Quem vai ser os vencedores? Quem tiver essa vida cristã normal. Nada de extraordinário. Visão celestial é algo ordinário, ou seja, para toda a ordem do dia para o cristão. Porque a unção que nós recebemos em nós permanece, como João disse. Então, visão celestial não é algo extraordinário, não, é algo ordinário. Todos nós temos condições de vermos quem é o Senhor e andarmos após Ele. Mas então, deixando esse primeiro momento aqui da visão, nós terminamos ali em Apocalipse, falando daquela relação então de comprar colírio. E toda aquela relação ali de Apocalipse 3 era para uma igreja então que achava que via a si mesmo, porém ela não via nada, né? Muito pelo contrário. Então esses são aqueles então que muitas vezes se intitulam então os visionários dessa geração, os profetas dessa geração, e eles não estão vendo absolutamente nada daquilo que realmente ocupa o coração do nosso Senhor, né? E então, a partir desses visionários, a partir daqui então, nós vamos ter muitos mendigos. Mas veja, antes de entrarmos na letra B, que é o mendigo, o visionário, ou profeta, ou falso profeta, ou sonhador, conforme Números 13 vai dizer, muitas vezes enviado pelo Senhor para testar o coração do povo, a culpa não está só nele. Sim, ele vai ter uma responsabilidade dobrada, mas todos nós precisamos checar, como o povo de Bereia, né? Checar aquilo que está sendo transmitido. Quando não há esse checar, então nós vamos começar a viver como mendigos. Então, para os irmãos que estão anotando, letra B, mendigo. Antes de irmos ao texto, a palavra mendigo no literal significa então pedir esmola, né? Pedir algo insignificante. Então esse não é necessariamente um sentido mais preciso para ser aplicado nas Escrituras, né? Então é muito importante também que a gente entenda, porque há muitos hoje que fazem assim, a Bíblia não deve ser interpretada somente de uma forma literal, né? Então nós temos, por exemplo, o dicionário Strong, que é um excelente dicionário, talvez um dos melhores, mas ele interpreta a maioria das palavras de uma forma literal. Isso nos ajuda? Muitas vezes, né? Depois ele costuma discorrer em algumas aplicações espirituais, né? Mas nós precisamos da ajuda do Senhor, porque entre o literal e a aplicação, nós podemos tirar o espiritual e fazermos uma aplicação religiosa ou humana. Então nós pegamos o literal e passamos diretamente para o humano, sem termos um guiar espiritual. Isso então é um problema. Então quando nós pensamos na expressão mendigo, ela também pode ser traduzida, e aqui penso que ela se encaixa muito mais com o que nós lemos no texto. Vocês viram, né? Esse homem Bartimeu, ele se aproximou, ele percebeu que era o Senhor Jesus, e ele começa então a fazer justamente o que essa palavra mendigo significa na realidade espiritual. Então ela significa aproximar-se de alguém com súplicas, pedindo por mais. Você viu a diferença? Aproximar-se de alguém com súplicas, pedindo por mais. Parece igual, mas não é, irmãos. Uma coisa é você pedir esmola. Você já está considerando o que você vai receber como algo sendo inferior. Um resto.
uma sobra. Esse é o sentido literal. Mas o sentido espiritual é diferente. Ou podemos até dizer complementar, né? Ele amplia. Então é aproximar-se de alguém com súplicas pedindo por mais. E então nós vamos ver o que é esse mais, segundo as Escrituras, para que nós não sejamos mendigos. Então agora sim, você pode anotar o texto e abrir comigo, Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. É um texto conhecido. Certamente a grande maioria de nós irá se lembrar de um irmão querido que gostava muito desse texto. Lucas capítulo 11, verso 9 até o verso 13 vai dizer assim: Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, irmãos, essa é uma aplicação muito simples e que revela para nós por que há tantos cristãos mendigos nos nossos dias. Em primeiro lugar, porque não há uma visão adequada de quem Cristo é, né? Isso é uma realidade. Mas talvez mais sério que isso, ou por conta disso não há uma visão adequada de quem Cristo é uma visão inadequada de quem é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, irmãos, ele já foi e continua sendo colocado em muitos lugares dos quais ele não irá ocupar. Em muitas posições em assembleias com funções que ele não irá desempenhar. Então nós sabemos que o Espírito Santo, ele é a realidade ou a porção antecipada de tudo que nós temos em Cristo Jesus. E observe então que nós, como o texto nos orienta aqui em Lucas, nós devemos pedir mais do Espírito Santo. E aqui está uma grande controvérsia em muitas vezes, irmãos, porque muito dos nossos pedidos a Deus, por meio de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, é para que nós recebamos algo para nós. Sondemos as nossas orações de um modo geral. Não há problema com relação a isso, né? Você pode e deve apresentar tudo a Deus em oração. Mas perceba, se nós limitarmos o nosso relacionamento a Deus, como Cristo sendo então aquele que nos concede tudo que nele há, pelo Espírito Santo, se nós limitarmos as nossas necessidades, ou as necessidades daqueles que estão à nossa volta, o que nós não teremos? Visão celestial. Então muito do que se ensinou com relação ao Espírito Santo passa por esse lado dele suprir a necessidade do homem. Qual o intuito de Satanás com isso? Não ter visão celestial. E paralelo a isso, um outro lugar que o Espírito Santo é colocado é como então o centro, e aí nós temos os dons espirituais. E mais uma vez, quando os dons espirituais estão centrados ou estão movidos a ir ao Espírito Santo com vistas ao homem, nós temos o mesmo problema. Nós não temos mais visão celestial ampliada. Então os dons são usados para promover pessoas, são usados para enganar pessoas, são usados para consolar pessoas, para atrair pessoas, para afastar pessoas. Mas nos dois extremos,
o que Satanás está privando o povo, de um modo geral, é de ver Cristo. Por que nós sabemos disso, irmãos? Porque o Espírito Santo, quando nós recebemos mais dele, a Bíblia chama a expressão sermos cheios do Espírito Santo, né? E aí está ali a leitura da Bíblia, lembra? Efésios e Colossenses, enchei-vos do Espírito Santo, e lá mais da palavra. Então, quando a Bíblia fala desse encher do Espírito Santo, ela só tem um desejo. E aí eu queria que você abrisse comigo, para que nós não usemos a nossa mente. Então eu quero ser cheio do Espírito Santo. O que é isso? O que o Espírito Santo vai trazer para mim? Eu vou ser cheio de quê? Então abra comigo João capítulo 16. Graças ao Senhor, também um texto muito conhecido em nosso meio. João capítulo 16, versos 12 a 15. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Esse agora é antes do Espírito Santo, fica claro aí no próximo verso. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Então, irmãos, qual é o ministério do Espírito Santo? Ele não se resume em satisfazer os nossos desejos e não se resume em promover dons espirituais. O ministério do Espírito Santo tem uma finalidade: ampliar a nossa visão de Cristo. É só isso, irmãos. Obviamente que, à medida que a nossa visão vai sendo ampliada, o que vai acontecendo com a nossa vida? Vai mudando. Nós vamos sendo capturados pelo Senhor. Então tudo aquilo que nós desejamos, que não é a vontade dele, se a visão estiver governando a nossa vida, mesmo que nós desejamos, nós não vamos receber. E amém por isso. E muitas coisas que nós sequer possamos imaginar que nós um dia poderíamos ter, se nós estamos com a visão alinhada, o Senhor pode nos dar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, às vezes, nós caminhamos na periferia, mendigando, porque nós estamos nos aproximando do Senhor com o coração indevido, com os olhos ainda fechados, né? E aí sempre, não tem como passarmos por essa expressão mendigo e não nos lembrarmos daquela frase que já citamos aqui muitas vezes. Tem muitos cristãos que são mendigos, pedindo esmola numa tigela de ouro. Então, queridos, nós não precisamos ser assim. Todos podemos ver ao Senhor, seguir após os passos dele. Isso passa por obediência ao governo celeste. Como o irmão João já colocou, a visão de Cristo tem que ser governante. O irmão João falava dos escritos de Paulo, o sentimento que eu tinha é que quando você lê as cartas, ele só deixa de falar da visão celestial quando ele tem que falar dos problemas dos homens. O sentimento que dá, meditava ali enquanto o irmão João falava, é que se ele realmente pudesse escrever só o que estava no coração dele, sem precisar exortar os irmãos, ele iria falar o tempo todo da visão celestial. Os momentos que ele tem ali de falar de Cristo à igreja, e eu fui pensando em alguns ali das cartas, são todos momentos muito empolgantes de Paulo. São momentos vibrantes, que realmente o sentimento que transmite para nós é que ele não queria parar de falar. 2 vezes em Romanos, por exemplo, ele para, em adoração, porque parece que a visão dele de Cristo vai sendo ampliada. Ainda que ele esteja exortando, ele mesmo está vendo Cristo. E o que falar das outras cartas, né?
Então, irmãos, quando nós nos aproximarmos do Senhor, como nós vimos na quarta-feira passada, aquele iluminar dos olhos do nosso coração tem que ser algo muito vivo. Ilumina, Senhor, os olhos do meu coração. Tudo mais, irmão, será governado por isso. E nós não viveremos mendigando o pão vivo do céu. Graças ao Senhor, nós temos tido em abundância esse pão. E nós vamos continuar nos alimentando dele. E viver, obviamente, à medida de que temos recebido. Por isso, irmãos, nós estamos nessa disciplina do domingo pela manhã. E há mais ainda de disciplina para nós. Porque a resposta nossa está acontecendo. Mas nós precisamos de mais responsabilidade. Então, é nessa responsabilidade que nós chegamos então na letra C. À beira do caminho. E os irmãos vão percebendo que nós vamos falando, e nós sempre falamos de Cristo e sua obra. Porque não há outra forma de nós nos aproximarmos da palavra. Então, letra C, à beira do caminho. Nós vamos trabalhar com 2 textos aqui. Se você quiser anotar, então só anote, depois nós vamos explicar a diferença desses 2 textos. Então, o primeiro é Hebreus 6,6, que o irmão João já abordou também. E o outro texto é Jeremias 6,16. Mas vamos construir algo juntos aqui antes. Só anote os textos primeiro. Hebreus 6,6, Jeremias 6,16. Então nós temos, de um modo, coloquemos assim, resumido, porque eu também não fiz uma pesquisa muito detalhada com relação a essa expressão à beira do caminho, eu apenas entendi do Senhor abordar essas 2 realidades. Pode ser que a palavra tenha até outros lugares desse contexto, mas me senti compelido então pelo Espírito para abordar nessas 2 realidades. Então, são 2 realidades aplicadas então de uma forma espiritual, uma apontando então para um erro na vida cristã normal, e a outra apontando para um caminho que nós devemos seguir como cristãos. Tá? Então, na primeira, ou seja, que aponta um erro na vida cristã, é esse texto de Hebreus capítulo 6, verso 6, aquela expressão caíram. O irmão João já abordou, não precisa nem de abrir esse texto lá. A palavra ali mais específica pode ser traduzida como apostasia, e eu convido os irmãos que revejam o estudo que o irmão João fez desse texto, porque de fato, irmãos, foi uma abordagem muito cirúrgica feita pelo irmão, muito simples e muito precisa, que nós precisamos levar em consideração no nosso viver diário. Então, essa expressão apostasia com relação ao lado negativo dela, ela pode ter então aqui sim uma tradução literal. O irmão João não trouxe, então eu vou trazer para os irmãos, que acho que ajuda tanto a somar com o que ele já trouxe, e especialmente com o nosso texto aqui, de sermos então, nos colocarmos à beira do caminho. Então eu compilei as traduções e fiz uma frase de como pode ser traduzida essa palavra então, à beira do caminho ou apostasia. E ela fica mais ou menos assim, eu vou ditar para você anotar: virar para o lado, vírgula, desviando-se do caminho correto, vírgula, virar para o lado, desviando-se do caminho correto, com o propósito definido de se desviar de uma pessoa ou lugar. Com o propósito definido de se desviar de uma pessoa ou lugar. Então, virar para o lado, desviando-se do caminho correto, com o propósito definido de se desviar de uma pessoa ou lugar. Então, isso é o sentido negativo, irmãos, de que muitos cristãos estão passando. Nós poderíamos traduzir isso tudo por um coração obstinado.
Poderíamos traduzir isso tudo por uma única palavra: soberba. Então a apostasia, ela está ligada a esse coração soberbo, obstinado, que quando se determina a andar por um caminho, irmãos, só o Senhor pode com o soberbo. E ninguém aqui presente está livre disso. Então, à medida que a visão celestial vai sendo diminuída, nós vamos passando fome e nós providenciamos um caminho para amenizar as nossas consciências, porque nós não queremos nos dobrar à visão celestial, nós não queremos nos render àquilo que o Espírito deseja nos falar. Então nós vamos nos mantendo numa posição endurecida, e aí nós precisamos da ajuda uns dos outros. Por isso a importância, nos últimos dias, de não deixar de congregar. Antes, façamos admoestações, avisos precisos, quanto mais o dia se aproxima. É esse tempo que nós estamos vivendo, irmãos. E por que Satanás tem lutado tanto contra o reunir? Porque ele sabe que nós precisamos uns dos outros. Porque sozinhos, irmãos, só há uma coisa que cresce no nosso coração: soberba. Só isso, irmãos. Nós precisamos do outro para sermos confortados, consolados, confrontados. Uma experiência que já marcou muitos santos do passado com relação a isso, e há algumas biografias que falam com isso, é a doença, irmãos. O momento que nós ficamos doentes, às vezes acamados ali, é o momento que muitas vezes a nossa soberba é amassada. Por isso que a palavra diz isso, escrevendo as cartas, da igreja. Se precisar, aponho de cama. Então, muitas vezes, há muitos irmãos com relatos, de passar por enfermidades e então terem uma vida avivada com o Senhor. Então, nós temos a misericórdia do Senhor com relação a isso, mas nós não precisamos chegar a esse ponto. Como sabemos? Porque Pedro nos disse: se precisar sofrer, por breve tempo. Então, como eu disse, o sofrimento é algo que nós devemos tê-lo como ordinário, mas ele não é determinado pelo Senhor. São coisas diferentes. Pedro então trabalha esse sofrimento diário, porque Pedro conhece o seu próprio coração, Pedro, e ele conhece o coração também daqueles que ele estava escrevendo, porque ele escreve movido pelo Espírito Santo. E se alguém tinha um coração endurecido, era o tal do Pedro, que foi um modelo também, assim como Paulo, de uma forma diferente do trabalhar do Senhor. Então ele pode escrever: olha, eu sofri muito, viu? Mas eu conheço vocês também, que eu estou escrevendo a carta. Pode se preparar para sofrer, que vocês não são muito diferentes do que eu. Então Pedro tinha essa consciência na sua simplicidade. Então, irmãos, virar para o lado, desviando-se do caminho correto, mas isso de uma forma definida. Apostasia é uma escolha. O irmão João está construindo conosco como que essa escolha é montada na nossa vida. Por isso a importância da carta aos Hebreus. É uma carta excepcional, que nos mostra como nós construímos a nossa própria apostasia. Aonde ela começa, como ela vai crescendo e aonde ela vai terminar. Ela não começa assim: hoje eu não vou mais reunir. Não é assim. Não é? Nós já vimos aí algumas exortações. Estamos na terceira ou quarta, não me recordo agora, de como a apostasia vai sendo conduzida. Então, por isso que nós podemos pegar a literalidade da palavra e dizer: um propósito definido. Porque você começa num primeiro momento a dizer assim: eu não quero guardar essa palavra. É a negligência, ali de Hebreus 2. Essa palavra não. Essa eu não vou levar para casa comigo. E era aquela que você precisava levar, que eu precisava levar. Aí eu começo a deixar aquela, deixo a outra, e a apostasia vai isso. Mas a apostasia é uma escolha. Guarde isso, irmãos. Ninguém será eximado, ninguém ficará livre
da responsabilidade da apostasia. Por isso que os escritos são fortes para o apostata. Cristão que se coloca à beira do caminho. Mas então há também, com essa mesma expressão, literalmente, o lado positivo de colocar-se à beira do caminho. Tenho certeza que todos nós aqui, de um modo geral, vamos nos identificar com isso. Então vamos lá em Jeremias, capítulo 6. E aqui vai ficar mais claro que nós vamos agir, escolher algo. Nós teremos sempre a opção. Por isso que eu também gosto muito de dizer que quando lhe é tirado o direito de escolha, certamente você está num lugar equivocado. Então, Jeremias 6:16. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem do caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Até aí, porque o restante é o contexto literal aqui, não precisamos aplicar para nós nesse momento, ainda que seja bem aplicável, né, para todos nós. Então, irmãos, você viu aqui que há uma necessidade, às vezes, de nós nos colocarmos à beira do caminho? Qual a diferença aqui, irmãos? A diferença é a motivação do coração. Então, o intuito aqui, irmãos, do que o texto está querendo transmitir para nós, é o que nós vivemos quando o Senhor disse para nós assim: olha, levante a cabeça desse meio religioso, saia desse contexto um pouco e olhe e veja o que eu tenho para mostrar para vocês. Tire esse óculos doutrinário do qual nós tínhamos antes e me veja olho no olho, sem um óculos doutrinário, sem um filtro de homens. Então esse é o sentido. Em vários lugares no Velho Testamento, acho que pelo menos 4 vezes, eu não me recordo agora os textos, que os autores, a história está indo, aí eles param e eles começam a contar a história toda do povo de novo e faz um registro literal da história até aquele momento. É como se ele fizesse assim: olha, nós estamos indo num labirinto. Num determinado momento ele pega, vamos subir aqui, vamos olhar esse labirinto de cima. E você vai entender que o caminho tem um fim. Então essa realidade de colocar-se à beira do caminho, no sentido positivo, e você viu, coloque-se à margem e peça para ver. Pergunte. Quando o Senhor Jesus quis falar àqueles 3 discípulos de uma forma talvez mais próxima, ele falou: vamos subir comigo. Subiram ao Monte Hermon. A essência, ao começo, ali puderam não ver, né, porque ainda não era o momento, mas ter uma percepção um pouco mais apurada de quem era aquele homem que estava à frente deles. Mas o problema, irmãos, é que eles desceram de lá e nada mudou na vida deles. Quando o Senhor Jesus morre, eles voltam a pescar. Claro, ainda não era o momento, né? Não vamos culpá-los por isso, vamos tomar só como exemplo, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. Então, quando viesse, e assim aconteceu com eles, graças ao Senhor por isso. Pedro tomado, então ele tem muita ousadia ali em Atos capítulo 2. Tá? Então, só para citarmos aqui, irmãos, quando nós olhamos para essa realidade, né, do bom caminho, andar por ele e acharemos descanso, né, nós temos algumas realidades que, graças ao Senhor, para nós hoje já é muito comum no nosso meio, né? Uma das coisas mais importantes, então, que essas veredas antigas têm para nos dizer, né? Lembra lá de Ruth: ficai com os meus servos, beba a água que eles já tiraram. Esse é o sentido aqui de olhar para as coisas antigas. A história está aí, irmãos, para nos ensinar
o que devemos fazer e o que não devemos fazer como cristão. Mas é unânime para aqueles que andaram com o Senhor, que a primeira realidade que precisa acontecer é a centralidade de Cristo. E nós falamos isso direto, irmãos, porque nós não podemos perder isso nas nossas vidas e nas nossas reuniões. Cristo é o centro. Então a centralidade de Cristo é a primeira coisa que as veredas antigas têm para nos dizer se nós não queremos estar à beira do caminho, com fome e cegos. Juntamente com isso, irmãos, é um retorno às Escrituras, porque é inevitável. Se nós queremos ver Cristo, nós vamos ir às Escrituras. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós temos muitos livros hoje, cristãos, que não tem nada de Cristo. Nós temos muitos filmes hoje, cristãos, que não tem nada de Cristo. Nós temos muitas novelas cristãs que não tem nada de Cristo hoje. Nós temos séries cristãs que não tem nada de Cristo. Não se iluda, irmãos. Lembra que Satanás, ele anda no meio dessas coisas como uma serpente. E é nos detalhes que nós perderemos de vista o Senhor. Então falar que nós vamos nos retornar às Escrituras não é um jargão. Não é, sabe por quê? Porque é uma necessidade urgente. Porque nós temos tempo para tantas coisas. E eu já disse para você e digo para mim sempre: muitas vezes nós não temos tempo para ler um versículo da Bíblia. Um versículo durante um dia inteiro. Isso é verdade para você, é verdade para mim também. Então, um retorno às Escrituras, ainda que seja 10 segundos, mas você diz: Senhor, está aqui. Eu quero seguir com o Senhor a partir desse versículo que eu li hoje. Uma outra realidade que talvez seja mais pontual para nós é um retorno à devoção no coração, irmãos. Nós precisamos verdadeiramente pedir ao Senhor, como Davi no Salmo 139: sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me no teu caminho ou no caminho eterno. Uma devoção de coração, irmãos. O que é isso? Isso é uma vida de oração. Para você que não se lembra o que é uma vida de oração, eu sugiro que você reveja de novo aqueles estudos do irmão Romeu, A Cura do Coração, para você entender o que é uma vida de oração, que não anula em nada os momentos de oração, mas, irmãos, você tem e eu tenho, nós temos que, durante o dia nosso, percebermos o que o Senhor está falando, agradecermos o Senhor por uma vaga de carro que você consegue. Irmãos, aprendamos a trazer o Senhor, porque se você andar em Venda Nova, você não acha vaga. Agora, quando você acha uma vaga na frente do lugar que você precisa ir, às vezes com pressa, você já agradeceu: Senhor, obrigado por essa vaga. Porque nós não sabemos a dificuldade que Deus teve para preparar aquela vaga. Nós vamos trazer o Senhor para a nossa realidade, para mais perto de nós. Essa semana a mulher atravessou para mim na frente lá na Betânia, do jeito que ela veio, ela atravessou, estava na principal. Irmãos, não foi eu que parei. Então, Senhor, obrigado. É isso que eu estou querendo trazer com essa realidade da devoção no coração. Não é nada, vou colocar assim, espiritual. Irmãos, é trazer o Senhor para o seu cotidiano, para o seu simples. Pai, essa atitude, o Senhor concorda? E vou fazer como? Vou olhar isso, não vou olhar, vou lá, não vou. Para o seu dia a dia, trazer o Senhor para o seu coração, levar Ele contigo o tempo todo. Isso é algo, irmãos, que tem que ser exercitado. Não acontece automaticamente, irmãos. Por isso que a visão é ampliada. Você começa a ver Cristo em todos os detalhes bons e ruins que você passa e que eu passo nos nossos dias. Mas se nós somos desapercebidos, as coisas vão acontecer, irmãos. E esses dias nós passamos por tantas catástrofes, Irmãos,
O Senhor guardou os seus. Alguns morreram? Morreram. Mas se nós pensarmos aqui na nossa região mais curta aqui, nós não sofremos nada. Será que algum de nós aqui lembrou de agradecer o Senhor? Obrigado, Pai, porque a chuva aqui veio mansa, coloquemos assim. Entende? É trazer o Senhor. Então, um retorno à devoção. E para fecharmos, então, uma relação mais adequada com o Espírito Santo. Nós já falamos bastante disso. Também queria pedir muito que todos nós sondemos essa relação com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é um realizador de desejos. E também não é um realizador de sinais, milagres e prodígios. Ele é o penhor e uma parcela adiantada de Cristo. Se nós pudéssemos olhar o Espírito Santo, nós íamos ver um pouquinho de Cristo e tudo que nós temos em Cristo, ou um pouquinho do que nós temos em Cristo. Mas é um pouquinho de mesmo valor, é uma realidade de mesma essência. Então nós vamos também rever esse nosso tratar com o Espírito Santo. Por isso nós adoramos com este louvor. Nós precisamos que o Espírito Santo realmente nos ensine, para que quando nós tivermos que dizer não, nós digamos não, e não sim, como cantamos, né? Ilustrando. E isso, irmãos, mais uma vez, em primeiro lugar, isso é a vida cristã normal, e em segundo lugar, isso é um processo. Ninguém nasce sabendo viver assim, irmãos. Nós, num passado, lembra que nós tínhamos aquela realidade, era muito comum um novo convertido, e a gente até cantava, né? Quero voltar ao primeiro amor nesse aspecto, né? Porque o novo convertido era sempre alegre, feliz, queria fazer. Depois ele era sufocado por uma religiosidade, por um monte de coisas humanas que ele tinha que fazer, problemas que ele tinha que resolver, e aí aquele amor parece que se apagava. E literalmente se apagava, porque é isso que a religiosidade faz, irmãos. Ela tira o brilho do nosso olhar. Porque nós começamos a ver o Senhor de uma forma da qual Ele não deseja se revelar. E aí nós olhamos e não o vemos mais. E aí nós vamos nos afastando. E quanto mais nos afastamos, mais cegos, mais fome e mais à margem do caminho nós vamos ficando. Então que nós possamos, como Bartimeu, quando percebermos que é o Senhor, não deixar Ele passar. Nos levantemos e, Senhor, fala comigo. Abre os meus olhos. E é tão lindo, né, que o Senhor vai perguntar: o que queres que eu te faça? Olha o leque de pedidos que o Senhor deixou. Pode ser que Ele tivesse pedido outra coisa e o Senhor tivesse concedido. Não sei. Então que o Senhor possa nos ajudar, que nós possamos suplicar a Ele, né, para que tenhamos nossa visão celestial mais ampliada. Mais uma vez, isso é direito de todos os filhos do Senhor. Vamos orar. Pai bendito, mais uma vez te agradecemos e nos colocamos, Senhor, aos teus pés, porque a exemplo ali de Ruth, o desejo nosso é que o Senhor revele o teu rosto a nós. Então nós nos achegamos a ti, Pai, confiado na obra do Senhor Jesus, que é aquela fenda da qual nós fomos colocados. Nós não queremos ver o Senhor mais por trás, como Moisés viu. Nós queremos, em Cristo, vê-lo na beleza da tua santidade. Sabemos que ainda não é possível plenamente por conta da incapacidade deste corpo nosso, Senhor. Mas, Pai, pela fé, nós desejamos vê-lo na beleza da tua santidade. Te agradecemos por esse tempo, entregamos a Ti. Fala aos nossos corações, Senhor. Nós suplicamos que possamos acolher a Tua palavra e que ela possa frutificar em nós e por meio de nós. Bendito seja, ó Jesus, para todo sempre. Amém.